pessoal, como é que vocês estão? A gente está aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. Meu nome é Juliana, vocês já me conhecem. E hoje eu estou aqui com o Dr. Felipe Bissoli. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, eu que agradeço a presença aqui. Muito legal a sua presença aqui hoje. E aqui o Felipe, ele é otorrino e a gente hoje vai falar de sinusite e otite. Eu acho que o médico que já não viu uma sinusite e uma otite, ele não é médico, né? Acho que todo mundo já viu. Nunca passou pelo pronto-socorro, pelo menos, né? Ou no consultório de pediatria. Com certeza, todo mundo já viu otite e sinusite, já tratou, já orientou um paciente desses. E será que a galera faz certo? Talvez algumas coisas sim, outras não. Vamos ver aí. Mas sempre pode melhorar, né? Então a gente vai trazer algumas dicas aqui hoje para o manejo, principalmente da otite e da sinusite. Acho que para o paciente que vai chegar lá na porta. E até das possíveis complicações, né? Inicialmente a gente pensa num paciente mais tranquilo, né? Que vai para casa com antibiótico, se for necessário, oral ou coisa simples, mas pode ter algumas complicações, né? Nesses pacientes também. Com certeza, não é a regra, né? Mas a gente sempre tem que estar preparado para poder identificar o possível paciente grave, né? Para a gente manejar sem perder tempo, né? Isso aí. Então o Felipe, só para apresentar ele para vocês de forma mais certinha, né? O Felipe, ele é médico formado pela EMESCAM. Ele fez otorrino pela Santa Casa de São Paulo e fez R4 em cirurgia crânio-maxilofacial na Federal de Uberlândia. E agora voltou aí para o Espírito Santo, tá atendendo em consultório, tá fazendo cirurgia, faz plantão em UTI também, né, Felipe? Pois é, tem que atacar todos os lados. É uma longa trajetória, né? Até o R4 aí. Foi bastante, um caminho bem longo e diferente, né? Não sei se a otorrino, como é que tá o mercado da otorrino, Acho que a otorrino nos últimos tempos tem estado em alta, né? Especialidade clínico-cirúrgica, dá para ter consultório, dá para operar, tem muita gente procurando ultimamente. Craniofacial, talvez nem tanta gente, né? Mas é uma especialidade que eu gosto bastante. E a craniofacial, ela vai mais pro lado do trauma, assim? Como é que seria? Ou também? Né? Tem a parte de traumatologia, né? Cirurgias de reconstrução em casos de trauma de face, parte da cirurgia ortognática, dentre outras afecções aí, por exemplo, transtornos da articulação temporomandibular e também voltado para a parte da plástica facial, né? Tem uma subárea dentro da crânio-maxilo também. Aí, Luiz, ele tá fazendo agora plástica facial. Depois ele vai te passar o contato dele, tá bom, Luiz? A gente faz o que dá pra fazer, né? Legal, então vamos lá falar do que interessa, né? Vamos começar pela sinusite. Beleza. Bom, esse paciente, como que ele chega no pronto-socorro ou no seu consultório? Quais são as principais queixas? O que ele normalmente relata? Tem paciente que já chega com o diagnóstico, né? Já chega e fala, doutor, eu tenho sinusite, ou isso é sinusite, enfim. Como que normalmente se apresenta esse paciente? Eu acho que o diagnóstico da sinusite, assim, ele é clínico e ele não tem muito mistério, né? O próprio leigo, ele sabe, muitas vezes ele próprio chega com diagnóstico, né? A própria sociedade traz como os critérios de rinocinusite seria o quê? A questão da obstrução nasal, hiposmia, né? Dificuldade de sentir o cheiro, o gotejamento nasal anterior ou posterior. Então, no caso, seria o anterior, o paciente se apresentaria com rinorreia, o posterior levaria uma tosse e uma cefaleia ou dor facial. Pelo tratado, a presença de 2 desses sintomas, que é a maioria, né? Todo mundo que tem a rinocinusite vai ter pelo menos ali uma obstrução nasal, uma rinorreia ou tosse. Você tendo 2 desses 5 critérios, você já tem o diagnóstico clínico da rinocinusite. Entendi. E existe a forma crônica também da rinocinusite? Existe sim, temporalmente falando. O corte são 3 semanas, né? Antes de 3 semanas, a gente está falando de uma rinocinusite aguda e a crônica a partir de 3 semanas, que é uma que merece ser investigado. O que está causando essa rinocinusite crônica, né? É certo o paciente falar eu tenho sinusite ou isso é... Sim e não, depende. Há uma generalização. Às vezes ele está correto em falar, mas às vezes não. Às vezes, na verdade, é uma rinite, né? O que é uma sinusite? É uma inflamação sintomática da mucosa, e ite é inflamação, né? Da mucosa dos seios paranasais, seios da face. E uma rinite é quando essa inflamação ela se restringe à cavidade nasal. Então, por exemplo, no caso de uma rinite alérgica, extremamente comum, as doenças mais prevalentes do consultório de otorrino e também às vezes no pronto-socorro, é uma inflamação que ela é restrita à
cavidade nasal. Aí tá errado falar sinusite, isso é rinite. Mas, né, quando a própria rinite leva algumas agudizações, as infecções, né, virais muito comuns, levam a inflamação se estender para os seios paranasais, a gente tá falando de sinusite já. Entendi, legal. E aí no exame físico, o que eu posso pesquisar no exame físico? Existe dor, a palpação do seio, mas o que eu posso pesquisar mais? Tá, bom, falando eu acho que um pouco mais especificamente agora da rinocinusite infecciosa, né? Sim. Existem diferentes causas tanto de rinite quanto sinusite, mas acho que o foco aqui é a gente falar para o médico generalista, né? Como é que ele vai ver o paciente que se apresenta no pronto-socorro, então tratando de uma rinocinusite infecciosa. No exame físico a gente vai ver basicamente uma hiperemia de mucosa nasal, a gente não consegue ver a mucosa sinusal, e uma drenagem de secreção, muitas das vezes amarelada, esverdeada, algo purulento, às vezes nem sempre, tá? Os dois principais, e também você comentou, de fato, a dor, a palpação do seio é um sintoma, assim, de sinusite, tá? Mas eu queria frisar que, assim, o diagnóstico ele é eminentemente clínico e principalmente às custas da sintomatologia, tá? Então, o que o paciente refere. Você não depende do exame físico, diferente da otite que a gente vai falar daqui a pouco, para poder fazer o diagnóstico, tá? Lembrando aqueles 2 sinaizinhos dentre os 5, já está fechado o diagnóstico. A cefaleia, ela costuma ser mais frontal, né? Na maioria das vezes, sim, né? Às vezes o paciente não sabe diferenciar tão bem aonde que é a cefaleia dele, e o próprio tratado traz isso, que fala que pode ser referido como cefaleia ou como facialgia. Você pode encarar uma dor em topografia frontal como facialgia ou cefaleia. Mas sim, pode ser mais frontal. E aí, assim, tá, coletei a história, o tempo que esse paciente tá com sintomas, isso também faz diferença, né? Faz diferença principalmente quando a gente pensa no tratamento, né? Que a gente vai diferenciar a etiologia desse quadro supostamente infeccioso entre viral e bacteriano e vai entrar já no tratamento sobre a indicação de antibiótico ou não. E aí eu vou solicitar exames de imagem. Tem necessidade, não tem necessidade? Tem necessidade de exame de sangue? Quando que eu peço, quando que eu não peço? Essa é uma questão que ela é recorrente nos prontos-socorros e, às vezes, lidada de forma equivocada, né? Existe, sim, indicação da solicitação em casos específicos. Não é qualquer rinocinusite aguda que você vai solicitar o exame de imagem. Um erro recorrente que eu vejo é em relação ao raio-x. Qual que seria a indicação do raio-x? Nenhuma. Eu não vejo indicação do raio-x de seios da face. Por quê? O que se procura quando faz esse exame é a existência de um velamento ou não dos seios paranasais, né? Que te ajudaria ali no diagnóstico, talvez, da rinocinusite aguda. Poderia ajudar no diagnóstico, mas veja, é muito simples o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, é muito simples. Então, ele já chega, você já fecha o diagnóstico ali de cara. Muita gente usa o raio-x, né, a existência do velamento ou não, para indicar antibiótico ou não, partindo do pressuposto que um velamento iria indicar uma infecção bacteriana, o que não é verdade, tá? O vírus, ele também pode velar o seio e, nesse caso, né, sendo viral, não estaria indicado o antibiótico. Então, eu não peço raio-x e, vindo o raio-x velado, eu não faço antibiótico e, vindo o raio-x, é menos comum, mas pode acontecer, não tendo velamento, no raio-x eu não excluo o diagnóstico de rinocinusite. Na verdade, o raio-x vai servir de absolutamente nada. Não muda a conduta, Exatamente. Não muda nada. A questão é que, às vezes, o paciente já chega com essa solicitação, né? Pedindo raio-x, exatamente. Aí você tem 2 escolhas. Ou você convence o paciente de que não precisa fazer o raio-x, ou você pede o raio-x e simplesmente ignora ele, mas o paciente fica feliz. Então, é isso aí. Você tem indicação também. Escolher suas lutas, né? Tem luta que às vezes não vale a pena brigar. Exatamente. Beleza. E a tomografia? A tomografia, sim, é o exame a ser solicitado. A principal, né, seria a tomografia. Existem algumas indicações de ressonância também, mas existem as indicações específicas. Obviamente, não é qualquer paciente com rinocinusite aguda que você vai solicitar. E quando solicitar? Quando solicitar, beleza. A principal, no caso de rinocinusite, né? Vamos falar aqui agora. Primeiro, queria falar qual exame que a gente tem que solicitar. Tomografia de crânio? Não. É tomografia de seios da face, a não ser que você suspeite de uma complicação intracraniana, mas vamos chegar lá. Então, assim, a primeira grande indicação eu vejo que é uma complicação. Quais são as complicações da rinocinusite? Só classificando, sem entrar muito em detalhes, seriam aquelas complicações orbitárias, tá? E é bem nítido, você começa a ver uma flogose ali,
e queixas visuais, queixas oculares, na verdade, né? Então, se já suspeita de uma complicação orbitária, você tem que solicitar essa tomografia, idealmente de seios da face e de órbita, para poder estudar melhor. As complicações intracranianas, né? O paciente vai cursar com sintomas neurológicos de forma geral, não necessariamente déficit focais, mas neurológicos, cefaleia mais intensa, etc. Aí você vai solicitar a tomografia também de seios da face, de crânio, idealmente em casos neurológicos na ressonância. E existem as complicações ósseas também, né? Você começa a ver já algum abscesso, principalmente aqui no frontal, né? Alguma hiperemia e abscesso naquela região, aí vai pedir uma tomografia também. Na verdade, você está pesquisando complicações daquela sinusite. Exatamente. Então, seria indicado nos casos, né, de complicações, que eu acabei de discorrer aqui sobre, nos casos refratários, né, que idealmente até seria melhor conduzido por um especialista, ou nos casos que você suspeita que tem alguma condição associada. Por exemplo, um tumor sinosal. Você faz uma rinoscopia anterior ali, você vê uma massa, então você pede uma tomografia. Uma das complicações também é possível meningite, né? Exato. Dentro do grupo de complicações intracranianas, uma delas é a meningite bacteriana aguda, né? Você chegou a ver já? É mais comum do que a gente imagina, principalmente em crianças. Acontece sim. Entendi. E aí, quando a gente... Exame de laboratório, você acha que tem necessidade de alguma coisa? Eu acho que o exame de laboratório eu iria incluir nas mesmas indicações da tomografia, tá? Na maioria das vezes não peço, mas o paciente complicado vai internar, na maioria das vezes. Então é interessante solicitar até para você ter um acompanhamento nas provas inflamatórias. Você vai... PCR, leuco, exatamente. né? Você vai acompanhar como é que está a evolução e a resposta terapêutica do paciente. Beleza. E para aquele paciente... já resolvi em relação ao exame de imagem, preciso agora pensar no tratamento. A maioria dessas infecções, elas vão ser virais, né? Sim. Inclusive, só para até frisar, né, essa informação, que a maioria é viral, o último consenso europeu, o EPS 2020, fala que a prevalência, a incidência, na verdade, de infecções bacterianas, rinocinusite aguda, gira em torno de 0,5% a 2%. Você tem noção? De 0,5% a 2%. 0,5% a 2%. É muito baixa, né? Comparando Senhora! Quantidade de antibióticos que a gente vê sendo prescrito. É isso que eu tô pensando aqui agora. Só para nível de comparação, né? Mas beleza, vamos lá. Você quer saber... É pra acalmar... Esse podcast é pra acalmar os corações dos médicos que estão lá na porta, dos prescritores, né? com prescritores, para diminuir a prescrição da grande quantidade de antibióticos. E eu acho que a população... me parece que já foi orientada em relação a isso. Então, o médico que não prescreve um clavulin ali é um médico ruim, é um médico que não presta. Então, assim, criou-se uma situação que eu acho que vai demandar mudança de cultura. Isso vai levar muito tempo. E gerar consciência nesses médicos de que, às vezes, vale a pena brigar essa briga, sabe? A briga do raio-x eu acho que não vale a pena brigar muito, não. Exatamente. Mas a briga do antibiótico é porque tá virando algo fora de controle, né? Imagina aí, então a gente usa 99% de antibiótico... às vezes à toa. À toa, criando resistência. Não, e digo mais ainda, para acalmar um pouquinho mais o coração... segundo os estudos, eles mostram que a indicação, que é o uso do antibiótico, nesses casos, não diminui mortalidade nem o índice de complicações. Na verdade, diminui, mesmo os bacterianos, tá? Na verdade, diminui a morbidade, porque diminui a duração e intensidade dos sintomas. E, claro, tem que ser indicado, né? Mas só para não ficar com tanto medo, entendeu? Vai que é uma bactéria, depois complica, eu tô errado. Os trabalhos não mostram isso. Não mostram mudança de mortalidade? Não. Caramba. Tá, mas enfim, preciso diferenciar se é viral ou se é bacteriana. Como é que eu faço? Tá. Antes disso, eu queria só dar um parênteses aqui, que estamos falando de tratamento, né? Então, para começar, o que a gente sempre vai prescrever no caso de rinocinusite aguda? Eu sempre prescrevo lavagem nasal com soro fisiológico, tá? Eu gosto muito daqueles de alto volume, sem conflito de interesse, mas as marcas têm no mercado aquele nasoário rinossoro, que tem aquele squeezezinho. Eu acho, os trabalhos mostram, inclusive, que são as mais efetivas, lavagens, várias vezes ao dia, tá? Quadro agudo, 4, 5 vezes por dia eu peço, pelo menos. Eu gosto de passar um corticoide nasal, aqueles sprayzinhos também, existem várias marcas no mercado, diferentes corticoides também,
para dar uma desinflamada na mucosa, né? Afinal, uma rinite, rinocinusite, tem que desinflamar. Tem bastante utilidade. Mas estamos falando do antibiótico, né? Vamos entrar lá no antibiótico, então. Bom, não existe nada muito, assim, objetivo, né? Que, tem isso, vou entrar com antibiótico. O próprio tratado, né, de otorrino, ele fala sobre um conjunto de coisas que a gente vai levar em consideração e eu, de fato, utilizo isso. Ele fala sobre critérios temporais, que são os principais, por isso que a gente estava falando de tempo, né? Aí eu já peguei esse link e fala sobre alguns outros fatores que a gente vai ver estão associados. Bom, os critérios temporais são 3, que seriam 10 dias ou mais sem melhora dos sintomas, e aqui só um parênteses, porque é muito comum o paciente iniciar com um quadro um pouco mais exuberante, evoluir com uma melhora parcial e manutenção de sintomas brandos por mais de 10 dias, principalmente aquela tosse seca que fica depois. A gente encara isso mais como um quadro pós-viral, principalmente uma tosse pós-viral, tá? Tô falando aqui de 10 dias com estabilidade dos sintomas. 3 a 4 dias de sintomas graves, aquela típica, né? Aquela toxemia, febrão, tá mal. 3 a 4 dias. E o mais específico, que vem sendo considerado mais específico atualmente, seria o sinal da dupla piora, que é quando você começa com um quadro mais exuberante, vem com uma melhora e de repente você piora novamente. Essa já é bem específica do quadro bacteriano, uma superinfecção bacteriana. Aquele viral fosse uma predisposição à Isso, exatamente, infecção que é o que acontece na maioria das vezes. Fica aquele monte de secreção parada ali. Exatamente. E acaba se transformando numa infecção bacteriana. Eu queria falar que o meu amor pela lavagem nasal, que mudou a minha vida né? Depois que eu descobri a lavagem do nariz, assim. Quando eu era adolescente, eu tinha muita. E aí, em algum momento da minha adolescência, eu descobri a lavagem do nariz. Isso mudou a minha vida, assim. Principalmente aqui em Vitória, né? Que mesmo que não tem rinite, está exposto aos irritantes, né? Que não são alérgicos, mas são irritantes. Minério de ferro, poluição, etc. E a lavagem, ela dá uma melhora, assim, Nossa, na hora que eu jogava aquele soro lá pra dentro, que saía aquilo tudo, aquele monte de catarro, nossa, que alívio da minha vida. Aquilo, e assim, e realmente, depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais eu precisei tomar antibiótico. Não sei se eu tomei errado naquela época. Fica aí a questionamento. Talvez sim. Às vezes sim, às vezes não. Mas, realmente, assim, é uma coisa que acho que também está sendo mais divulgada, as pessoas estão conhecendo mais, mas realmente muda a vida. Eu faço com seringuinha mesmo, enche de soro e jogo lá pra dentro. Não... É efetivo também. Tem seu valor. Aquele bem raiz, sabe? Cada uma tem sua aplicação. Eu gosto muito o jato contínuo, você já ouviu falar? Não. Que é um sprayzinho, que nem um desodorante, só que você coloca no nariz e sai soro, um jatinho. É muito mais prático, né? Você tem na bolsa ali, tá em qualquer lugar, vai lá no banheiro, dá uma sprayzadinha. E a utilização de neossoro? Esse é um grande problema. É um grande problema, que é uma droga, né? De fato, e ela dá um efeito prazeroso, muito grande num primeiro momento, só que ele piora o controle, né? Do quadro principalmente alérgico, né? E ele gera, na verdade, uma nova doença, que é a chamada rinite medicamentosa, né? Que evolui com rebote depois, né? E aí vai estar associada à rinite alérgica, mais a rinite medicamentosa, aí que o paciente não consegue se livrar mesmo do neossoro, né? Que são os vasoconstrictores tópicos nasais. E acaba que, de alguma forma, isso é absorvido também pela... Sem falar nos efeitos colaterais sistêmicos. Além dos efeitos colaterais locais, que seria a piora da saúde da mucosa nasal, né? Em alguns casos evolui até para perfuração septal por conta da vasoconstricção e consequente diminuição do aporte sanguíneo, né? O septo é cartilagem, ele é nutrido pela mucosa. Tem os efeitos sistêmicos também, né? Aumenta a incidência e piora do controle de hipertensão, alguns casos até de arritmias potencialmente até fatais descritas em dosagens maiores. Você costuma indicar eles em algum momento? É muito restrito. Geralmente eu indico somente nos meus casos de pós-operatório, porque tem algumas cirurgias, né, principalmente septoplastia, que tem um edema pós-operatório bem abundante. Eu passo naquele período controlado por até 3 a 5 dias. Tá bem descrito que o uso até 5 dias ele não leva esse efeito rebote, esse questão da rinite medicamentosa que eu estava comentando.
Então é só nisso. Entendi. Só que eu tenho medo do paciente viciar naquilo. Então eu sempre oriento bem e deixo bem alinhado isso e a indicação é bem restrita. Vou falar da minha utilização própria. Mas eu quando eu tô muito incomodada, eu utilizo à noite. Porque às vezes é à foda. noite é pior mesmo, né? À noite tende a piorar. Porque dormir com o nariz entupido é um negócio que é meio você não desesperador. Então... Você não dorme. Nesses casos, o ideal é saber o que está causando a sua obstrução nasal e tratar a causa da sua obstrução nasal, que no geral envolve um tratamento mais prolongado. Não é o tratamento imediato. O problema é convencer as pessoas disso. Exatamente, é mais fácil usar o Neossoro. Pois é. Bom, vamos lá. E pensando agora, a gente já falou em termos de tratamento, acho que foi mais ou menos isso, né? Só faltou finalizar a questão do antibiótico lá. Boa. É porque tem voltando, né, os 3 critérios temporais que eu já comentei. E tem alguns outros também que o próprio tratado traz, que seria, por exemplo, uma rinorreia francamente purulenta ou unilateral, uma dor intensa, uma dor facial intensa unilateral, febre maior de 38 graus e aumente PCR e VHS. Pra vocês terem noção, a diretriz fala que a indicação de antibiótico tem que ter um critério temporal mais 3 desses outros que eu falei. Pra você ver como ela é conservadora em relação à prescrição. Mas como é que eu uso na minha prática clínica? Cara, um dos critérios temporais eu indico antibiótico já. Qualquer um dos 3, tá bom? E nos outros eu olho da seguinte maneira. Primeiro, VHS PCR. Nunca solicito. Eu só solicito, não é complicado, porque eu tenho certeza que é bacteriano. Então, vamos excluir esse outro aí. Febre maior que 38 graus em criança, a criança tem febre com tudo, até nascendo dente. Então, no adulto, febre, eu já costumo indicar antibiótico. Na criança, não. Mas os 2 primeiros falam sobre os sintomas unilaterais, né? Rinorreia e facialgia unilateral. Isso é bem típico de bactéria, né? Geralmente o vírus, ele coloniza todo o epitélio respiratório superior, às vezes descendo até para o médio, né? Tanto que é comum tosse, né? Que já é um fator de pensar em vírus, a tosse, né? A colonização laríngea. Então, eu acho que qualquer um do temporal já indico. Nos de baixo que eu falei, sintomas unilaterais, eu também vou indicar a febre. Se for em adulto, criança não, e laboratório eu nunca peço. Top. Bom resumão. Muito bom. Tá, e aí pensando... Definimos o tratamento e pensando nas possíveis complicações. Você já deu uma pincelada lá quando a gente falou da tomografia, mas pensando em quando encaminhar esse doente para um especialista, ou se eu estou num serviço de menor complexidade, quando pensar em internar esse doente, como que você pode orientar a galera aí do pronto-socorro? Assim, encaminhar para a complicação, assim, você não encaminha para um ambulatório de especialista, né? Sempre você vai solicitar um parecer, porque o paciente complicado, ele vai permanecer internado, tá? Só para deixar claro aqui, a gente não vai liberar esse paciente. As complicações mais comuns são orbitárias, geralmente não é difícil de diagnóstico. Inclusive, às vezes, chega pelo oftalmo ou com uma queixa oftalmológica e na investigação você vai saber que a causa foi uma rinocinusite. Então, seriam os casos de inflamação orbitária, né? Celulite, que seria aquela celulite, às vezes pré-septal, às vezes já pós-septal, tá bom? Mas a queixa seria um edema flogose mesmo, né? Periocular, às vezes queixas oculares, evoluindo com paralisia já de pares cranianos, né? Você vai ver ali uma oftalmoplegia, uma queixa de diplopia, um estrabismo, mas geralmente dor ocular também, podendo evoluir nos casos mais graves até com diminuição da acuidade visual. Geralmente não é muito difícil não de diagnosticar, porque quase que invariavelmente, né? Medicina não existe nunca, né? Mas quase que invariavelmente não vai ter flogose no olho, né? E às vezes até proptose. Então não é muito difícil. As intracranianas, né? Quais seriam? Meningite, abscesso cerebral, empiema subdural, epidural e trombose de seios venosos profundos, né? Cerebrais. Não é muito difícil. Geralmente vai ter um quadro neurológico associado, né? Meningite vai ter uma cefaleia importante, sinais meningos, epiema subdural gravíssimo, epidural geralmente também não é dos mais benignos, abscesso cerebral também não, tá? As tromboses que às vezes podem mascarar um pouco, mas é aquela febre persistente que não passa, evolui com cefaleia também, em alguns casos evoluem com bastante gravidade neurológica, tá? Hipertensão intracraniana
marcante. Não vai haver muita dúvida, Geralmente, né, em relação não. a internar esse doente, né? Geralmente não. Em relação Antes de você internar, você pode pedir o exame de imagem, né? E o próprio radiologista vai laudar para você e vai te ajudar, falando, olha só, tem um negócio errado aí. Você vai internar a partir do exame de imagem, né? Em relação aos abscessos, assim, pode haver formação de abscesso frontal? Pode. A terceira complicação, né? O grupo de complicações que eu não tinha terminado de falar, são os chamados ósseos, geralmente restritos ao frontal, e a história natural evolui com uma osteomielite. Você vai começar já com uma flogose e uma dor, depois com abscesso superosteal, um abscesso nessa região que pode fistulizar. Também é uma apresentação que não deixa muita dúvida. Não é Entendi. muito comum. Não é? Não. Não, entendi. Porque, assim, te confesso que dentro da UTI, às vezes, paciente com umas queixas inespecíficas, que chegam até com outras situações, e aí a gente acaba fazendo uma tomografia, algum exame de imagem, que aparece, assim, às vezes, de vez em quando, velamento lá de seio, sugerindo algum tipo de abscesso. Esse paciente, assim, se isso não for a queixa principal dele, isso tem indicação de drenagem, de fazer alguma coisa em relação a isso ou não? O paciente de UTI já é um pouco diferente do que a gente via tratando aqui, né? É mais uma curiosidade mesmo. Não, sim. Não, porque é importante. Tem um capítulo tratado sobre rinocinusite em UTI, porque é importante, de fato. Geralmente, pensando naquele paciente grave, entubado, que não fala, né? E ele evolui com febre, é mandatório, inclusive, ser feito. Se não tem, né, um sítio explicado para aquela febre, um sinal localizatório, tem que fazer mesmo a tomografia. E se for um velamento, de fato, daquele seio, que muitas vezes vem laudado como sinusopatia, mas é um espessamento mucosumínico que realmente não tem relevância clínica. Mas se tem, de fato, secreção dentro do seio, está indicado, sim, tratar aquilo inicialmente com antibiótico de largo espectro, e se a febre não ceder, aí está indicado drenagem daquilo ali, sim. Legal, legal. Bom, em relação à sinusite, quer falar mais alguma coisa? Acha que tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que é isso. Acho que o mais importante é que, assim, o diagnóstico é fácil, né? Eminentemente clínico, não precisa de exame de imagem, não precisa de raio-x. Exames de imagem, né? Tomografia, nos casos principalmente de complicação ou refratários. E lavagem nasal para todo mundo, corticoide nasal para todo mundo. E aquelas indicaçõezinhas sobre antibiótico ou não. Legal. Bom, vamos partir lá para otite. Beleza. De início, você quer já dissertar um pouquinho sobre as diferenças da otite média aguda, da externa, quer já falar um pouquinho sobre isso? Só para colocar isso na anatomia certinho. Tá, pode ser, vamos lá. Bom, otite. Otite, existem diferentes otites, né? Que seria otite externa. Bom, primeiro falar da anatomia, né? Tá. Para todo mundo perceber. O que é o ouvido externo? Ele começa no pavilhão auricular, passa pelo conduto auditivo e vai até a parte mais externa do tímpano. O tímpano é o grande divisor. Do tímpano para trás, ali onde estão os ossículos da audição, uma cavidade aerada que tem ali, chamada de otite média, que vai até o labirinto ósseo, né? Que seriam os órgãos da audição, né? A cóclea e o vestíbulo, né? Onde vai ter os canais semicirculares e os órgãos otolíticos, né? O vestíbulo propriamente dito. Uhum. E aí, como é que você diferencia a externa? A otite externa seria inflamação da orelha externa e a média da orelha média. Clinicamente, qual é a diferenciação? Ambas dói. Queixa de otalgia, ambas vão ter. Como que eu vou diferenciar uma otite externa da uma otite média? Otoscopia, basicamente. Mas tem algumas coisas antes da otoscopia que podem auxiliar no nosso diagnóstico diferencial. Primeira delas, febre. Muito raramente, uma otite externa vai cursar com febre, mesmo na criança. Então, se teve febre, você já começa a pensar em otite média. A segunda delas, seria dor à palpação do tragus. Para quem não sabe, o tragus é essa regiãozinha aqui, que é um apêndice, vamos dizer assim, cartilaginoso. Na verdade, é uma continuação da cartilagem, né? E se você apertar ele bem assim, ó, a externa dói, a média não dói. Já é um grande... Entendi. Entendeu, Luiz? Diferencial aí. Legal. Deu pra entender? Legal.
E normalmente a externa tem saída de secreção purulenta, né? Na interna não. Na interna não, na média, né? Então, acontece que na média pode sair também. Enfim, aí só terminando lá então, a otoscopia, que de fato vai fazer o diagnóstico diferencial. Na externa, o que você vai ver? Você vai ver uma flogose, hiperemia, um edema do conduto auditivo externo, geralmente com uma secreção ali também, tá? E a membrana timpânica vai estar normal. Às vezes um pouquinho opaca, um pouquinho de secreção, mas resultado do conduto ali. Na externa. Na externa. Na média, geralmente você vai ver um conduto auditivo externo normal. Não tem nada no conduto e vai ter uma membrana opaca, hiperemiada e o sinal de maior especificidade ela vai estar abaulada, que indica aquela secreção retrotimpânica. Tá fechado o diagnóstico. Legal. E aí tem a história também, né? De quando ela se rompe, a dor melhora. Isso, exatamente. Que nem eu tinha comentado. Em ambas pode ter secreção, chamada de otorreia, né? Por quê? Na externa quase sempre tem, pelo processo inflamatório local ali também, mas na média às vezes pode ter, vou falar em oma aqui, tá? Que é otite média aguda, só para facilitar. Às vezes tem o que a gente chama de oma supurativa, que é quando aquele pus ali no ouvido médio está sob tanta pressão que as metaloproteinases, né, do pus, da secreção inflamatória, vão perfurar, vão roer mesmo a membrana timpânica e aí o paciente vai evoluir com otorreia. E você falou uma coisa interessante, de fato, geralmente a otalgia melhora nessa hora, porque o que dói não é a inflamação do tímpano, é a distensão, ele dói pela distensão. Da membrana. E quando perfura e drenou aquilo ali, a membrana retorna para o normal, melhora a otalgia. Entendi. E normalmente é uma complicação de um quadro respiratório? Geralmente sim, está comunicado, né, a cavidade nasal com o ouvido médio tem uma comunicação, que é a tuba auditiva, e quando há um refluxo, né, bacteriano ali pela tuba auditiva em direção ao ouvido médio, aquilo pode infectar. Então a história do doente vai ser mais ou menos aquela história de... Pródromos catarrhais, que a gente fala, sintomas de IVAS, né, resfriado comum, que evolui com otalgia, febre, essas coisas. E normalmente também é viral? Na maioria das vezes é viral também. Aqui já é um pouquinho mais para antibiótico, na verdade já é bem mais para antibiótico que na sinusite, mas tem alguns casos que nem está indicado antibiótico, mas é muito mais antibiótico do que não antibiótico, eu diria. Mas talvez alguém me crucifique em falar isso, mas eu sou muito mais liberal em antibiótico na otite. Entendi. Não, se você quiser falar por que você acha que é mais antibiótico, existe maior risco de complicação, como é que é? Também aqui, os estudos também mostram que o antibiótico ele vai agir reduzindo a morbidade, não tem diferença de mortalidade e na incidência de complicações também. Vai diminuir também a intensidade e a duração dos sintomas, também no caso da otite. Mas, geralmente, a incidência de colonização bacteriana é maior. Não tem aquela história de 0,5% a 2% que nem tem no herpes. Entendi. Além de ser um quadro muito mais sofrido. Então, se o antibiótico reduz morbidade, a gente tem que dar conforto para o paciente também. Entendi. E as próprias indicações, né, frente aos critérios lá de tratamento das diretrizes, também são muito mais liberais nesse sentido. Entendi. Então, fala pra gente, em que momento que você entra com antibiótico? Beleza, vamos lá. Primeiro, toda pessoa com imunodeficiência ou em caso de recidiva menos de 30 dias já está indicado antibiótico. A terceira indicação seria em caso de otorreia, né, supurou, ou sintomas graves. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. E o terceiro é a gente olhar para a idade do paciente. Menos de 6 meses, sempre antibiótico. De 6 meses a 2 anos, se for bilateral, começa antibiótico. Acima de 2 anos, esquece isso daí e volta para o terceiro. Otorreia, ou seja, uma supurada, sempre antibiótico. E sintomas graves? Aí vocês vão entender quando eu falei sobre ser mais liberal. O que é considerado sintomas graves? Seria toxemia, né? Um paciente prostrado, febre alta acima de 39 graus e otalgia mais de 48 horas já é considerado sintoma grave. Então, se o paciente chegou para você com 48 horas de evolução, está indicado já antibiótico. Não existindo nada disso. Então, fechando, né? Não tem imunodeficiência, não é recidivada menos de 30 dias, o paciente tem mais de 2 anos, né? Ou mais de 6 meses, não é bilateral, chegou para você com menos de 48 horas. Não tem febrão, não está prostrado. Dá para observar por 48 horas. Não melhorou em 48 horas. Independente se for oma ou se for externa. Não, oma. Isso tá. A gente tá falando de oma. Tá, beleza. Tá indicado antibiótico sistêmico. Tá. Não existe antibiótico tópico para otite média aguda, tá?
otite média aguda, né, é antibiótico oral ou sistêmico, ou venoso, né, em alguns casos. Bom, essa é a indicação do antibiótico, né? Você quer que eu repita? Não sei se deu para entender, já foi, né? Não, deu para entender. Acho que de uma forma mais geral, assim, no adulto, se ele chega com menos de 48 horas, você ainda consegue esperar. E não é aquele quadro francamente bacteriano. Isso. E menos de 48 horas, dá para guardar. Dá para você segurar e esperar. Isso. E fazer só sintomático, né? Exato, só anti-inflamatório. Hidratação oral, anti-inflamatório, isso aí. Gosto muito de um corticoide também, melhora bastante. Eu também sou team corticoide. Mas após 48 horas... Todo mundo antibiótico, não tem. Já entra com antibiótico, isso para a OMA. Isso. Beleza. Na externa? Antibiótico e corticoide tópico, tá? A famosa gotinha. Então mudou um pouquinho. Muito difícil. Tem que ter... Para ter antibiótico sistêmico na otite externa, geralmente quando já tem, às vezes, uma flogose já de pavilhão auricular ou uma linfadenite marcada, entendeu? Ou evolução com prostração, aí a gente começa com sistêmico, mas ou no caso refratário, né, que não melhorou. Mas geralmente o antibiótico tópico dá conta, tá? Algumas vezes precisa do sistêmico também, mas geralmente é tópico. Eu gosto, né, das gotas que tem a associação do corticoide com antibiótico. Qual que você usa de antibiótico? Pode falar a marca? Pode. Sem conflito de interesse. Eu geralmente gosto do ciprofloxacino, é muito bom o ciprofloxacino, tanto quando você pensa no quadro oral, porque a principal colonização do ouvido externo é a pseudomonas, tá? E geralmente é a pseudomonas boazinha que vai tratar ali com a cipro. Então, a associação de cipro com algum corticoide. Quando não está perfurado, geralmente eu passo o Otsiriax. É uma excelente gota, eu acho. O problema é que ele tem um veículo alcoólico. E aí não pode entrar em contato com o ouvido interno e médio ali. E aí, quando tem uma perfuração, ou eu não consigo ver para ver se tem ou não, aí eu passo... Pode ser o Cipridexa genérico, nome comercial, geralmente eu passo o Biamotil, que isso daí é um colírio, mas que, por ser colírio, tem uma base aquosa e aí pode pingar mesmo perfurado. Entendi. Legal, hein? Dica de ouro. Quando que a gente começa a pensar em indicação cirúrgica para esses doentes? Tem as indicações de colocar aqueles carretéis, né? Como é que isso acontece? No quadro de otite média aguda. Tá, uma. Indicação cirúrgica, no complicado também. O carretel, na verdade, é tratamento de algumas outras condições que não a OMA, tá? Ou a OMA recorrente, né, os quadros recorrentes, geralmente associados aí, ou mesmo sem OMA recorrente, mas quando tem o chamado de otite média secretora, que você tem uma efusão ali não infectada no ouvido médio. Aí a gente pensa naquele carretelzinho, tá bom? Mas no quadro de otite média aguda, cirurgia geralmente seria... indicado em casos de complicações. Aí você faria a chamada miringotomia, né? Faz um furinho ali e a aspiração da secreção e o tratamento da complicação que levou você a indicar esse procedimento. Tem abscessos, né? Enfim, drenagem, aí depende da complicação. E caso tenha o rompimento da membrana, quais são as orientações e como proceder? É uma boa pergunta também. Primeiro, orientar os pais ou o próprio paciente de que a maioria fecha, quase todas vão fechar. O que você tem que fazer é proteger da água. Então, geralmente o tempo de fechamento da membrana é com até 1 mês. Então, você vai orientar até 1 mês ou até que alguém veja que aquilo fechou. Então, idealmente, até orientar a procurar um especialista depois da resolução do quadro para poder acompanhar se esse tímpano fechou ou não. Você vai orientar ele a proteger da água. Então, ele não pode mergulhar, mar, piscina, cachoeira, não pode. E quando for tomar banho, você vai orientar a pegar um chumacinho de algodão, um pedacinho de algodão, embebe ele em óleo, qualquer óleo de cozinha, óleo de amêndoa, que o óleo que tiver na sua casa, e vai ocluir o ouvido mesmo para não deixar entrar água ali. Muito importante ter óleo. Tem gente que coloca só o algodão sem o óleo, mas aí é pior, porque ele vai encharcar de água e ele vai ser um condutor de água lá para dentro. Tá? Entendi. Porque a água faz infectar e aí não deixa fechar. Legal. E quando encaminhar esse paciente para o especialista, né? Você já falou um pouquinho sobre as indicações cirúrgicas. Acho que seguiria mais ou menos no mesmo caminho, mas quando... Eu acho que, assim, caminhar seria, no caso, assim,
solicitar o parecer, ou seja, paciente internado seria a complicação, então você vai chamar o especialista para acompanhar aquilo, exame de imagem, segue a mesma linha de raciocínio que a gente já falou lá sobre a sinusite, e encaminhar nos quadros de otite média aguda recorrente, entendeu? Legal. Felipe, acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa sobre otite? Quer fazer um resumão? Igual você fez da sinusite? Eu acho que vai basicamente na mesma linha de raciocínio. O diagnóstico não é tão difícil. Aqui o grande X da questão é o diagnóstico diferencial entre os quadros médios e externos, tá bom? Lembrar que o quadro médio, o tratamento ele é sistêmico, o externo, o tratamento ele é local. Mas a analgesia sistêmica também, que é legal porque dói bastante. Exame de imagem, diagnóstico é clínico, principalmente otoscopia, associado à sintomatologia também. Exame de imagem em caso de complicação, tomografia também, não falei, tomografia de mastoides, tá bom? E as indicações de antibiótica, que a gente já é um pouco bem mais liberal, na verdade. Legal. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que eu já estou pronta para ir atendendo pronto-socorro de novo, Luiz. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Só falar. A gente vai marcar outros com certeza, porque eu acho que é um tema que é de vocês, né? Muito comum, é muito comum, mas é algo que a gente também não mexe muito. Ele é comum, é algo que... a necessidade de saber ele é muito comum, mas a condução, às vezes, não é tão bem abordada, às vezes, na faculdade de medicina, né? Acaba ficando para o especialista, mas vira e mexe, a gente precisa desse conhecimento. Legal. Luiz vai deixar seu telefone aí, inclusive vai pegar para ele, né, Luiz? Tá precisando, né? O Felipe tá fazendo a parte estética também, né, Felipe? Tô mexendo com a parte estética também, lá na minha residência de crânio maxilofacial, era associada ao fellow de cirurgia plástica facial, né? Se alguém precisar, se quiser bater um papo também, tô à disposição. Aí ele olhou pra mim. Não, bater um papo pra ver se a gente consegue resolver o problema do Luiz. Tudo bem, entendi. Valeu, Felipe. Foi. Felipe, muito obrigada. Bom, qual que é o seu Instagram? Dr. Felipe Bissoli. Quer deixar telefone do seu consultório, alguma coisa assim? Se alguém precisar tirar alguma dúvida ou marcação de consulta, meu telefone profissional é 279-9838-7331. Você consegue colocar na descrição, né, Luiz? Muito obrigada, Felipe. Só para lembrar a galera das nossas redes sociais, a gente está no Instagram, @mdensino. Nosso podcast também tem o Instagram, que é o @mdensinocast. A gente está no YouTube. A gente está com muito conteúdo bacana. Médico de Valor, que chama o nosso canal lá no YouTube. A gente posta artigos, a gente posta shorts, então tem muito conteúdo lá bacana. A gente vai fazer mais lives, então muita coisa para acontecer. A nossa plataforma MD Ensino, lá dentro nós temos o nosso curso MD Plus, que é uma plataforma com mais de 70 aulas, cursos de via aérea, ventilação mecânica, enfim, para te ajudar aí no seu plantão. Os nossos grupos de WhatsApp tem um monte, vários grupos de WhatsApp e para te ajudar aí nos seus plantões. Foi tudo, Luiz? Foi, né? Foi. Bom, muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal.